o nível de glicose, cai a energia, ela começa a ter compulsão alimentar, ela tem que se alimentar novamente, mas a insulina não caiu, a insulina está lá, ó, mantendo alta, fazendo mal, o tempo todo. Pode passar. Quando a pessoa se alimenta com baixos índices glicêmicos, integrais, ausência de açúcar, esses xaropes de frutose de milho e tudo mais, é isso aqui que acontece. A pessoa não atinge um nível alto de insulina, acompanha sempre, demora mais tempo, a pessoa fica em saciedade mais tempo, e é isso aqui que acontece. Então, o envelhecimento é retardado. Vai passar. Isso aqui são alguns estudos que eu estava comentando com vocês, e são estudos bem recentes, vocês podem ver aqui, ó, 2012, uma revista muito respeitada, 2012, um estudo com 1965 indivíduos não diabéticos, hein? Não diabéticos, mas com a insulina no último quartil da normalidade, aquilo que eu falei, acima de 10. Já ocorre um aumento de 37% na mortalidade por todas as causas. São estudos recentes, não tinha isso até 2010. Aqui tem 2007, mas estou falando da insulina aqui. 2007 tem um estudo com 33.293 mulheres, aumento de probabilidade com a glicose aumentada de 75% de câncer. Esse aqui já é em pessoas diabéticas. Esse aqui, mesmo em mulheres com glicemia no limite máximo da normalidade, aumento do risco de câncer de mama, endométrio e de ovário. O que é esse limite máximo da normalidade? Aquela glicose que a pessoa fala assim, minha glicose está normal, está 105. O médico falou, está bom, está 110. Está um pouquinho alta só. Isso já é alta. O quartil da normalidade já está até ultrapassado, porque o ideal seria em torno de 70, 85. Isso eu estou falando da glicemia em jejum, tá? Porque o que eu peço, na maioria das vezes, é a hemoglobina glicada, que é uma média de 3 meses da glicose. Então, são alguns estudos só para mostrar para vocês. Bom, essa aí é uma dica. Mas essa dica já está sendo passada, o pessoal está chegando a essa conclusão em relação ao açúcar. Chegaram já. O problema é passar para a população isso, o aceite da população. Está um pouco retardado esse aceite, mas já chegou à conclusão. Vou falar outra coisa aqui, é da tireoide. A tireoide é um órgão importantíssimo para a gente, extremamente importante, e a devida atenção não está sendo dada. Se a pessoa se colocar, todo mundo fala, eu tenho queda de pressão, eu tenho diminuição dos reflexos, eu tenho fraqueza, incapacidade de concentração, boa parte das pessoas tem isso aqui, mas não quer dizer que tenha hipotireoidismo, tá? Depois eu vou mostrar uma maneira prática para vocês de saber se a pessoa tem hipotireoidismo, uma maneira prática de fazer em casa. Pode passar. Tudo isso aí causa, o hipotireoidismo causa tudo isso aqui, ó. Não preciso nem falar que vocês estão lendo, né? A quantidade de sintomas é um absurdo. Pode passar. A tireopausa, que a gente chama, quando a gente tem um hipotireoidismo, a gente faz a reposição disso aqui, ó. A levotiroxina, o T4. Todos os remédios que tem para tireoide, só muda o nome. Eutirox, Puran, Sintroid, Levoide, todos são iguais, é só T4. Mas, na verdade, quem tem ação maior é o T3. Eu vou mostrar. E o que chama atenção é isso aqui, ó. 30% do T4 é convertido em T3. Então, essa é a formativa. Isso nos tecidos periféricos, tá. Não vou entrar em fisiologia para vocês, mas tem uma coisa muito importante aqui, que 40% do T4 é convertido em T3 reverso. O que é isso? O T4, quando você ingere, ele pode se transformar numa forma inativa de T3. E muitas vezes a pessoa faz o exame de TSH e de T4 e está normal. Só que o T3 está baixo. E essa pessoa continua doente. Pode passar. Então, isso aqui é fisiologia, não vou entrar em detalhes, mas só para falar para vocês que para um equilíbrio perfeito, o organismo ele precisa dos 2 hormônios.
que acontece é que, com o passar dos anos, nós temos um período aqui, até os 30 anos, que o T3 se mantém mais ou menos numa faixa boa. Depois dos 30 anos começa a cair o T3. E geralmente esse T3 não é dosado. Isso é um estudo da Escola de Medicina de Harvard, 2000. Pode passar. Quando a pessoa faz um exame de TSH, e muitos de vocês já devem ter feito, pede-se o TSH. E vem lá um valor normal do laboratório de meio até 4,5. Aí aparece um TSH de 5, 5,5. E muitas vezes isso é colocado como aquilo que eu falei, igual a glicose. Como está tudo legal com você, é pouca coisa, não tem problema. E vou mostrar que essa pouca coisa tem muito problema. O TSH sozinho não deve ser usado como critério, como eu comentei com vocês, porque muitas vezes o T4 pode estar se transformando em um T3 falso, a gente chama de T3 reverso. Pode passar. Isso aqui são estudos, né? Estudo de Harvard e tal, outro estudo do New England, tudo reforçando esses achados. E aí, a pessoa está tratando, às vezes, de um problema tiroidiano, ela continua com hipotiroidismo subclínico. Ou às vezes não está tratando. É aquela pessoa que tem um TSH de 4,5, 5, 6 e acha que está tudo bem. E ela está com isso aqui, ó. Depressão, incapacidade de concentração, não consegue perder peso, cansaço crônico. Então, é muito interessante isso, porque esse T3, ele não é vendido em farmácia. A gente tem que mandar manipular. Pode passar. Essa daqui é uma maneira muito fácil de vocês fazerem um diagnóstico, cada um de vocês, e é importante isso, viu? Pegar um termômetro de mercúrio e fazer esse teste. É muito importante todas as pessoas fazerem, porque tem comprovação científica para todas as doenças circulatórias, é extremamente importante a tua tireoide estar funcionando adequadamente, na parte emocional, em tudo. Então, de manhã, no máximo até 10 minutos, ainda na cama, durante 5 dias consecutivos, fazer a temperatura, termômetro de mercúrio, é difícil de achar termômetro de mercúrio, né? Somar 5 e dividir por 5. Se for menor que 36,5, essa pessoa tem um hipotiroidismo. Você pode confirmar através dos exames depois, mas ela tem um hipotiroidismo. Já precisa de um tratamento. Pode passar. Isso aqui eu coloquei só para mostrar para vocês, porque tem alguns medicamentos muito usados e que fazem a alteração dessa conversão de T4 em T3. Então, muitas pessoas tomando anticoncepcionais, anticoncepcional é um veneno, né? Extremamente, tem estudos bem recentes demonstrando meta-análise, hein? Não é estudo, meta-análises bem feitas, mostrando o aumento de câncer de mama de uma maneira intensa com o uso de anticoncepcionais. Quanto mais tempo usa, maior o risco. Mas aqui eu coloquei só para mostrar para vocês em relação à tireoide, tá? Pode passar. Isso aqui também é um estudo que eu coloquei para dizer que o T3 baixo, ele é um preditor de morte cardíaca, mais importante ainda, né? Ele é mais importante ainda do que a quantidade de gorduras, mudanças, as dislipidemias, as doenças das gorduras, né? Então é muito importante, porque o próprio T3, o próprio T4 pode, às vezes, consertar o que a pessoa tem de dislipidemia. Aquilo que eu comentei também, TSH e obesidade. Mesmo pequenas variações do TSH são associadas com o aumento de obesidade. Deixa eu mostrar uma coisa interessante para vocês. Deixa eu ver o próximo. Aqui, ó. Isso aqui é muito interessante. Esse estudo aqui demonstrou de uma maneira assim, uma maneira muito forte. Isso aqui, uma pessoa com TSH 0,4. De 0,4 a 0,99. De 1 a 1,9. E a gente nota aqui que o índice de massa corpórea até 1 a 1,9 está muito legal. Acima de 2 já começa a trazer problemas. O aumento de peso. Olha que interessante o próximo. Deixa eu ver se o próximo é isso. Pode passar.
Qual que é a diferença de um TSH de 0,4 para 4? 16 libras. Cada libra tem quase 500 gramas. Então, quase 8 quilos a mais. E está dentro do normal aqui e está dentro do normal aqui. Qualquer médico vai falar que isso aqui é normal. Qual que é a diferença de 0,6 a 6,8? Que muita gente tem 6,8. 30 libras. 30 libras, 12 a 13 quilos, mais ou menos. 450 gramas cada libra, né? É um absurdo, né? É uma dica para vocês. É muito interessante. Pode passar. Isso aqui só para mostrar para vocês, está acabando. É só para mostrar para vocês, eu não sei o tempo que eu tenho ainda. Hã? Tá bom, vai dar. Isso aqui é só para mostrar para vocês o seguinte, essa proteína C reativa é extremamente importante e de alguns anos para cá, de pouco tempo para cá, pode ver aqui, são estudos 2010, 2011, 2011, ele está sendo usado também como um marcador tumoral. Às vezes, você pega uma pessoa com a proteína C, não estou falando aquela pessoa que tem uma doença inflamatória aguda, porque isso pode aumentar a proteína C ultrassensível, mas dá para a gente diferenciar, porque se a pessoa está com um quadro viral, uma infecção aguda, essa proteína C vai num nível extremamente alto. Então dá para a gente diferenciar. Então a proteína C, ele é um grande marcador de doença circulatória e recentemente ele passou também a ser considerado como um marcador de doença maligna. Esses estudos aqui, publicados em boas revistas e recentes, estão demonstrando isso. Em relação a isso aqui, a gente já sabia. Eu uso a proteína C ultrassensível, risco aumentado de derrames, de infartos, diabetes e até de demência. É usado para identificar. E a gente usa como parâmetro para saber se a pessoa está melhorando ou não, através da proteína C. Às vezes a pessoa já tem uma doença cardíaca estabelecida, eu sei se a pessoa estabilizou a doença só através desse exame, sem precisar fazer exames agressivos. Pode passar. E quanto maior a obesidade, maior o nível da proteína C reativa. Então a obesidade é um fator de risco para tudo. Esse também é um estudo publicado no JAMA. Pode passar. Aqui eu só coloquei para vocês o que são alimentos funcionais, porque eu tenho usado muito alimentação na prevenção de doenças. No livro eu coloco bastante isso, sobre alimentação. Então, os alimentos funcionais, eles foram propostos nos anos 90 no Japão como alimentos usados como parte de uma dieta normal e que demonstram efeitos benéficos, fisiológicos, reduzem o risco de doenças crônicas. Pode passar o próximo. Esse slide aqui, eu não vou entrar em detalhes, porque tem aqui no livro, mas de uma maneira natural, como alimentos funcionais, melhorar o ganho de peso. Então aqui tem as várias fases da maturação dos adipócitos e você pode agir com a alimentação em várias fases, em todas as fases. Por exemplo, aqui tem a célula tronco, da célula gordurosa, depois o pré-adipócito. Aqui você já pode agir na maturação aqui do pré-adipócito, com resveratrol da uva, com quercetina da cebola, da maçã, com a ginisteína da soja. Então, tem várias coisas aqui que a gente vai até o final agindo. Aqui a semente da uva, que é a procianidina, aqui o ômega 3, aqui a quercetina, aqui o alho, a joene, são 2 moléculas de helicina, o ácido linoleico conjugado, tem tudo isso aqui no livro de uma maneira mais detalhada. Não vou entrar em detalhes. Mas isso é para colocar para vocês que Deus colocou na natureza tudo. E o homem começou a fazer coisas estranhas, né? Que são esses alimentos todos carregados de açúcar e de tudo mais. Pode passar. Essa daqui é a última pirâmide alimentar da escola de Harvard, né?
Mas comentando só em relação que é muito importante, eles colocam aqui na base da pirâmide já o exercício, o pessoal da educação física está aí, né? É muito importante a atividade física e depois que começa toda a pirâmide alimentar, até lá em cima. Eu não vou explicar isso aqui, mas aqui tem as oleaginosas, aqui no livro eu comento bastante sobre isso, os vegetais, sobre as frutas e tudo mais. O óleo de oliva, de canola. Pode passar? Então, de uma maneira bem simples, eu tentei colocar aqui para vocês algumas dicas em relação à prevenção de doenças. E aqui, Hipócrates, já antes de Cristo, 460, ele viveu de 460 a 370 anos antes de Cristo, ele já falava, genial o que ele falava, né? Que seus alimentos sejam seus medicamentos e que seus medicamentos sejam seus alimentos. Acho que boa parte de vocês já conhecem isso aí. Não é novidade. Então, o que eu coloquei para vocês é que hoje, eu estou trabalhando muito com isso aqui, ó. Tá? O benefício é extremamente maior, não é tão palpável, mas é extremamente maior. A qualidade de vida em relação a isso aqui. Obrigado. Temos algumas perguntas que já foram selecionadas antes do início dessa palestra que nós vamos fazer para o Dr. Taléu. Doutor, quais são os caminhos para ter uma boa qualidade de vida? Como eu estava comentando desde o início aqui, em relação a essa palestra, para você fazer a prevenção de doenças, evitar a obesidade é uma coisa importantíssima. E os erros alimentares. Porque, às vezes, você tem uma pessoa que é magra e ela está doente. Eu não expliquei isso para vocês. Às vezes, você vai fazer uma bioimpedância de uma pessoa e ela é magra, mas tem uma